Numa noite fria de novembro, Nicholas King estava na mansão Ashford, segurando um acordo pré-nupcial de 47 páginas. O pai da sua namorada deslizou-o pela mesa de mogno. Assine se quiser casar com ela com um salário de professor. Não pode proporcionar a vida que a nossa filha merece. Sharon estava ao lado dos pais, em silêncio. Eles viam um pai solteiro pobre. Viram alguém inferior a eles. Não faziam ideia de que Nicholas escondia algo que destruiria a arrogância deles. Ele tinha duas opções: assinar e vê-los revelar quem realmente eram ou ir embora. Ele escolheu assinar. Nicholas tinha 20 minutos para ler 47 páginas que determinariam se ele teria algum direito sobre os seus futuros filhos. Sentou-se numa cadeira de couro, rodeado por móveis de mogno e pinturas a óleo de antepassados sérios. À sua frente, o Sr. Ashford batia no seu Rolex. A Sra. Ashford bebia vinho. Sharon estava junto à janela a olhar para o jardim. Há 2 anos, Nicholas tinha deslizado para a direita numa aplicação de encontros e encontrado uma mulher que se ria das suas piadas sobre química. Sharon tinha aparecido no primeiro encontro de calças de ganga, sem roupas de marca. Quando ele explicou nervosamente que era viúvo e criava sozinho um filho de 6 anos, ela simplesmente disse: "Conte-me sobre ele." 3 meses depois, ela conheceu Ethan no parque. O filho dele era tímido, mas Sharon se agachou e perguntou se ele queria ver os patos. No final da tarde, Ethan estava segurando a mão dela. "O dinheiro não importa para mim", ela disse uma vez no pequeno apartamento dele. "Os meus pais são obcecados por isso. Mas eu não sou como eles." Nicholas acreditou nela. Agora, ele lia um documento que o tratava como um caçador de fortunas. "Você entende que isso é apenas para proteger os bens da família", disse o Sr. Ashford em tom condescendente. "Nada pessoal, apenas negócios." Nicholas não ergueu os olhos. Página 12. Sharon mantinha a propriedade exclusiva de todos os bens. Página 18. Nicholas não tinha direito à herança dela. Página 23. No divórcio, ele sairia sem nada. Mas a página 31 fez com que suas mãos se apertassem. "Esta seção sobre futuros filhos", disse Nicholas baixinho. "Todas as decisões tomadas exclusivamente por Sharon. Se nos divorciarmos, só terei direito a visitas supervisionadas." A taça de vinho da Sra. Ashford tilintou contra o mármore. "Não podemos ter disputas pela custódia a perturbar a família." "Sharon", disse Nicholas, "concorda com isto?" Ela finalmente virou-se. O seu rosto parecia cansado. "Amo-te, mas tenho de ser realista. A minha família construiu algo ao longo de gerações. Ao tirar os meus direitos como pai, continuarias a ser o pai." O Sr. Ashford interrompeu. "Isto só se aplica a potenciais filhos futuros. O teu filho não é afetado." Nicholas virou para a página 34. "Sharon Ashford não assume qualquer responsabilidade legal ou financeira por quaisquer filhos de relacionamentos anteriores de Nicholas King." Ele pensou em Ethan em casa com a babá. Seu filho, que ainda chorava pela mãe à noite, que fazia desenhos da família. Um boneco palito representando o pai, um boneco palito menor representando o menino, e recentemente um com cabelos longos chamado Sharon. Com o salário de professor, o Sr. Ashford continuou. "Você não pode proporcionar o que as crianças merecem. Escolas particulares, oportunidades. Sharon pode. Isso garante que ela mantenha os recursos para o fazer, assegurando que eu não tenha voz, assegurando que as decisões não sejam complicadas pelo ego", disse a Sra. Ashford friamente. "É assim que famílias como a nossa funcionam." "Não negociável", Nicholas releu o documento. Sharon sentou-se ao lado dele, com a mão no seu braço. "Por favor, compreenda. Isso não muda o que sinto." O contrato era minucioso. As joias continuavam a ser propriedade de Sharon. A casa em Hampton, as contas de investimento, as ações da empresa, tudo protegido. O nome de Nicholas não aparecia em nada. Ele chegou à linha da assinatura. Passaram-se 20 minutos. O Sr. Ashford encheu novamente o seu copo. Os dedos de Sharon continuavam frios na manga de Nicholas. Nicholas pensou em Sarah, a sua primeira esposa. Eles casaram-se na Câmara Municipal, com estranhos como testemunhas. Anéis de uma loja de penhores. Quando Ethan nasceu, eles moravam num apartamento de um quarto com goteiras no teto. Sarah trabalhava como garçonete. Quando o cancro apareceu, eles esvaziaram as suas economias. Ela morreu devendo os $70.000, mas Sarah nunca o fez sentir-se pequeno. Mesmo sem nada, ela o tratava como se ele fosse importante. Nicholas pegou a caneta de ouro.
Você vai mesmo assinar? A senhora Ashford parecia surpresa. Sim, Sharon relaxou. Eu sabia que você entenderia. É só um papel. Nicholas assinou. 18 de novembro de 2024. Decisão inteligente, disse o Sr. Ashford. Bem-vindo à família, filho. Nicholas não se sentia bem-vindo. Sentia como se tivesse vendido algo irrecuperável. Mas enquanto Sharon o abraçava e os pais dela discutiam locais para o casamento, Nicholas tomou a sua própria decisão. Ele iria casar-se com Sharon. Ele iria observar. Ele iria deixar o tempo revelar quem essas pessoas realmente eram. Porque Nicholas suspeitava que Sharon não era apenas uma vítima da influência da família. Ele suspeitava que a mulher que se agachou para falar com Ethan estava a agir da mesma forma que ele estava prestes a agir agora. O acordo pré-nupcial protegia o dinheiro de Sharon, mas não podia protegê-la da verdade sobre si mesma. Ele queria acreditar que a pressão dos pais dela a tinha forçado a isso, que, uma vez casada, longe da influência deles, ela se tornaria a pessoa que dizia que o dinheiro não importava. Ele precisava acreditar nisso. A alternativa de que ele se apaixonara por alguém que o trataria dessa maneira era dolorosa demais sem provas. Então, ele seria paciente. Ele observaria. E no seu 35º aniversário, tudo mudaria. Devemos discutir o casamento? Perguntou a Sra. Ashford. Nicholas olhou para Sharon, que já estava a navegar no telemóvel, confortável agora que ele assinara. O que quiser, disse ele baixinho. Não se preocupe, eu trato de tudo. Claro que sim. Enquanto Nicholas passava por pinturas a óleo e esculturas de mármore, pensava no segredo que guardava. Aquele que iria abalar a certeza desta família. Mas ainda não. Não até ter a certeza de quem Sharon realmente era. O casamento aconteceu 3 semanas depois. 200 convidados que Nicholas nunca tinha visto. O vestido de Sharon custou mais do que o seu salário anual. Ethan era o porta-alianças, nervoso no seu pequeno fato. Durante os votos, Sharon prometeu honrá-lo. Nicholas questionou-se se ela sabia o que isso significava. Mudaram-se para a penthouse de Sharon no centro da cidade. Janelas do chão ao teto, móveis de couro branco, acessórios cromados, tudo caro e intocável. Ethan tinha medo de se sentar no sofá. No primeiro mês, Sharon tentou. Ela perguntou sobre o dia de Nicholas. Ela brincou com Ethan. Ela cozinhou 2 vezes, embora tivesse pedido comida de restaurantes na maioria das vezes. No segundo mês, o esforço diminuiu. Nicholas chegou a casa e encontrou Sharon em chamadas de trabalho, mandando-o embora. Ethan brincava sozinho, em silêncio. Nicholas fez esparguete. Sharon comeu no escritório. No terceiro mês, os comentários começaram. Como foi o trabalho? Nicholas perguntou. Sharon levantou os olhos do seu portátil. Ganhei mais em comissões hoje do que tu ganhas em 3 meses. Casual como do tempo. Depois voltou a digitar. O padrão ficou claro. Sharon ganhava mais. Então Sharon decidia. Quando Nicholas sugeriu escolas melhores para Ethan, Sharon mencionou os custos das mensalidades. Tu podes pagar 30 mil por ano? Não. Então eu escolho. E eu não vou pagar por uma escola particular para uma criança que não é minha. O acordo pré-nupcial não era apenas uma formalidade legal. Sharon falava a sério. Os jantares de domingo na mansão tornaram-se uma tortura. O Sr. Ashford chamava o ensino de hobby. A Sra. Ashford dizia como Nicholas era sortudo. Eles faziam perguntas intrusivas a Ethan sobre a sua mãe falecida. Um jantar. O Sr. Ashford disse. Ensinar os filhos dos outros. Você é bom em ensinar boas maneiras ao seu próprio filho? Nicholas sentiu a mão de Sharon a avisá-lo na sua coxa. Ele ficou calado. 6 meses depois, Ethan cometeu um erro ao carregar uma caixinha de sumo. O menino de 6 anos tentou ter cuidado, mas ela escorregou. O sumo de maçã respingou no sofá de couro branco que Sharon tinha importado da Itália. Sharon explodiu. Está a falar a sério? Sabe quanto isso custa? Ethan congelou, com a caixinha vazia na mão, os olhos cheios de lágrimas. Foi um acidente, disse Nicholas. Um acidente? Este sofá custa 12 mil dólares. 12 mil? O teu filho acabou de o estragar. Ele tem 6 anos. Não foi de propósito. Sharon olhou furiosa para o menino chorando. Precisas ensinar o teu filho a se comportar. Este não é um apartamento barato. As coisas aqui têm valor. Nicholas levou Ethan para o quarto dele. O filho chorava em seu ombro. Desculpa, papá. Eu sei, filho. A Sharon está zangada comigo? Nicholas não sabia como responder.
Sim, e não apenas por causa do sofá. Ela estava zangada porque Ethan existia, porque ele a lembrava de que Nicholas já tinha amado alguém antes, porque ele era um fardo financeiro. Sharon simplesmente não gosta de bagunça. Nós limpamos. Naquela noite, Sharon apresentou uma conta. $3.200. Você precisa pagar metade. Nicholas ficou olhando. Metade? Isso é mais do que o meu aluguel. Costumava ser. Então ensine o seu filho a ser mais cuidadoso. Nicholas pagou o valor total, esvaziando as suas economias de emergência. A conta destinada ao futuro de Ethan. O sofá foi limpo. Mas a ilusão de que Sharon poderia se importar com o seu filho ficou manchada para sempre. Nicholas continuou observando. As evidências se acumularam. Sharon tomava todas as decisões. Onde passariam as férias em Turks e Caicos? Onde Ethan se queimou com o sol e chorou por sentir saudades dos amigos. Que carro comprariam? Um SUV de luxo que Sharon queria? Se receberiam o dia de ação de graças? Não, porque a família de Sharon os esperava na mansão. E a mãe de Nicholas não foi convidada. Ao sexto mês, Nicholas tinha se tornado invisível. Ele ensinava química a adolescentes indiferentes, chegava à casa para uma esposa que mal ouvia, aconchegava um filho que perguntava cada vez mais quando poderiam voltar para o antigo apartamento. Então Sharon recebeu a sua parte. Não era a herança que a avó dela deixou, mas um pagamento da reestruturação dos bens da família, $300.000. Ela não mencionou nada. Nicholas encontrou o contrato de compra por acaso. À procura de pilhas. Uma nova cobertura no centro da cidade. 390 metros. Preço de compra, $3.900.000. Sharon usaria os seus 2,3 milhões mais o valor da venda da sua cobertura atual. Assinatura de Sharon. Nenhuma linha para Nicholas. Ele estava com o contrato quando ela chegou à casa. Em contraste, não é surpresa. Eu ia contar-te quando estivesse finalizado. Fechamento no mês que vem. Estás a comprar uma cobertura de os 4 milhões de reais sem me perguntar. 3,9 milhões. E por que eu perguntaria? É meu dinheiro, minha decisão. Somos casados, sim, e temos um acordo pré-nupcial que deixa claro o que é meu e o que é seu. Sharon pegou o contrato de volta. És professor, não tens autoridade para tomar decisões sobre bens desse porte. O que poderias contribuir para essa conversa? As palavras soaram como golpes físicos. Eu poderia contribuir com a minha opinião. Como seu marido, a sua opinião sobre o quê? Se podemos pagar. Eu posso dizer se é um bom investimento. A minha família está no ramo imobiliário há 3 gerações. Sabemos o que estamos a fazer. Ela abriu o vinho. É assim que casamentos como o nosso funcionam. Eu cuido das finanças. Tu cuidas do que quer que seja que cuidas. Ela saiu da cozinha. Nicholas ficou sozinho, a gaveta das pilhas ainda aberta, cercado pela estranha com quem se casara. Ou talvez ela sempre tivesse sido essa estranha. 3 semanas depois, Sharon convidou-o para encontrar amigos num café sofisticado. Ela estava animada, o que era raro. Nicholas concordou, pensando que talvez ela quisesse incluí-lo. O café tinha tijolos expostos e móveis desconfortáveis. As amigas de Sharon já estavam lá, 3 mulheres a rir-se enquanto tomavam lattes de $9. Nicholas pediu um café normal e tentou acompanhar as conversas sobre imóveis e carteiras de ações. Sharon parecia diferente perto dessas mulheres, mais barulhenta, animada. Ela falava sobre a nova cobertura, aquisições da família, casas de férias. Ela não mencionou Nicholas uma única vez. Após 40 minutos, ele se retirou. O layout do local fazia com que fosse necessário passar pelo pátio. Ao voltar, ele ouviu o seu nome. Mas, falando sério, o que ele faz o dia todo? Sharon Hill. Ensina química para adolescentes que não se importam. Ganha cerca de 48 mil por ano. 48? É menos do que eu gasto com roupas. Eu sei, não é? Às vezes me pergunto o que estava a pensar. Ensinar é uma profissão tão básica. Qualquer um pode ficar na frente de crianças e falar sobre moléculas. Nicholas parou na porta, invisível. Então, por que se casou com ele? Ele era gentil, charmoso de uma forma simples. Achei que os meus pais estavam errados sobre a importância do dinheiro. Acontece que eles estavam certos. Graças a Deus pelo acordo pré-nupcial. As mulheres riram. E o filho dele, Ethan? Sim. Sharon parou de falar. Ele é bom, um pouco irritante. Não sabe como agir perto de coisas boas, mas tanto faz.
Ele não é minha responsabilidade. Difícil. Madrasta instantânea. Eu lido com isso. Basicamente fico fora disso. Deixa o Nicholas lidar com o próprio filho. Silêncio. Então, uma amiga inclinou-se para a frente. Por que é que pareces tão cansada ultimamente? Sharon sorriu, com a mão na barriga. Um pequeno gesto que Nicholas quase não percebeu. Estou grávida. As mulheres ficaram boquiabertas. Parabenizaram-na, perguntaram em que semana estava, se o Nicholas sabia. 8ª semana. E não, ainda não lhe contei. Por que não? É algo importante. A expressão de Sharon mudou, calculista. Quero que tudo esteja pronto primeiro. O novo apartamento, a escola particular certa, tudo no lugar. Se eu contar ao Nicholas agora, ele vai querer dar opinião sobre tudo. E honestamente, não preciso da opinião dele. Este é o meu bebê, a minha decisão sobre como criá-lo. Duro, disse uma amiga sorrindo. Realista. O acordo pré-nupcial me dá total poder de decisão sobre os filhos que tivermos juntos, então estou apenas exercendo os meus direitos. Elas riram. Alguém brincou sobre poder. Sharon pediu outro café com leite descafeinado. Nicholas virou-se e saiu. Ele ficou na calçada, com as pessoas passando ao seu redor, tentando processar a informação. Sua esposa estava grávida. 8 semanas, 2 meses de manhãs e noites e deitarem-se lado a lado. Ela não tinha dito uma palavra porque não queria a opinião dele. Achava que ele não merecia saber. Via o filho deles como tudo o resto, algo que ela controlava. O acordo pré-nupcial dava-lhe esse direito. Nicholas tinha assinado. Ele entrou no carro e esperou. 20 minutos depois, Sharon saiu, abraçando amigos. Adeus. Ela entrou no carro. O telemóvel já estava na mão. Pronto. Nicholas ligou o motor. Precisamos de falar sobre o quê? Entra. Vamos a um lugar. Algo no tom dele fez com que ela guardasse o telemóvel. Está bem. Nicholas conduziu em silêncio. Sharon perguntou 2 vezes para onde iam. Ele não respondeu. Primeira paragem, a escola secundária onde ele lecionava. Nicholas estacionou do outro lado da rua. Era sábado, por isso o parque estava vazio. O edifício era um tijolo comum, betão, janelas que não fechavam bem. Foi aqui que me conheceste. Lembras-te daquela angariação de fundos comunitária? Eu estava a dar um workshop gratuito de química para crianças cujas famílias não tinham dinheiro para pagar aulas particulares. Sharon olhou para o edifício. Ok, disseste-me que era incrível. Fui voluntária. Disseste que os professores eram subvalorizados. Disseste que o dinheiro não definia o valor. Nicholas, o que é isto? Ele arrancou sem responder. Segunda paragem. Um bairro com casas pequenas, cercas de arame, carros velhos nos jardins. Nicholas parou em uma casa azul com acabamentos brancos descascados. Cresci aqui. A minha mãe era enfermeira. O meu pai era carpinteiro. Trabalharam a vida inteira e nunca tiveram muito. Mas ensinaram-me algo que os teus pais não te ensinaram. E o que é isso? A voz de Sharon tinha um tom agressivo. Que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com a sua conta bancária. Ele voltou a conduzir. Sharon observou-o. Algo entre preocupação e cálculo. O cemitério ficava nos arredores da cidade. Nicholas sabia o caminho de cor. Secção C, fila 7. Terceira lápide a partir do carvalho. O túmulo de Sarah. Apenas o nome dela, as datas e amada. Nicholas saiu. Sharon seguiu-o relutante. Esta é a Sarah, a mãe do Ethan, a minha primeira mulher. Sharon ficou de braços cruzados. Ela morreu de cancro quando o Ethan tinha 3 anos. Éramos pobres, muito pobres. Não podíamos pagar os melhores tratamentos. Tínhamos de escolher quais os medicamentos a comprar, quais as consultas a faltar. Endividamo-nos a tentar dar-lhe mais 6 meses de vida. Nicholas olhou para a lápide. E sabes o que a Sarah nunca fez? Nunca me culpou por não ter dinheiro. Nunca me fez sentir pequeno por não poder salvá-la. Ela só queria que o Ethan crescesse sabendo que era amado. O rosto de Sharon empalideceu. Nicholas virou-se totalmente para ela. Assinei o teu acordo pré-nupcial. Deixei a tua família tratar-me como se eu não valesse nada. Vi-te tornar-te exatamente aquilo que juraste nunca ser. Fiquei calado porque queria acreditar que eras diferente. Que, por baixo de tudo, ainda eras a mulher que se agachava para falar com o meu filho no parque. Nicholas, estás grávida. Sharon ficou imóvel. 8 semanas. Não me ias contar. Ias tomar todas as decisões sozinha porque o acordo pré-nupcial diz que podes. Porque achas que não mereço ter uma palavra a dizer na vida do meu próprio filho.
Ouviste tudo. Como ensinar é básico. Como te questionas sobre o que estavas a pensar. Como o meu filho não é da tua responsabilidade. A voz de Nicholas permaneceu calma, mas as suas mãos tremiam. Eu ouvi exatamente quem tu és. Os olhos de Sharon encheram-se de lágrimas. Eu não quis dizer isso. Eu só estava a desabafar. Tu quiseste dizer cada palavra. Nicholas deu um passo para trás. Mas aqui está o que tu não sabes sobre mim. O que os teus pais não sabem. O que ninguém sabe, exceto o meu advogado. Ele olhou diretamente para ela. Espera até 15 de dezembro, meu aniversário de 35 anos. Tudo muda nessa data. E tu entenderás exatamente com quem te casaste. Do que estás a falar? O que vai acontecer? Tu verás. Nicholas caminhou até o carro. E então tu decidirás o que é mais importante. O dinheiro que tentaste proteger ou a família que acabaste de destruir. Eles dirigiram para casa em completo silêncio. Sharon tentou falar 2 vezes. Nicholas não respondeu. A sua mente estava em 15 de dezembro, daqui a 3 semanas. O dia em que ele completaria 35 anos, o dia em que o testamento do seu tio seria executado, o dia em que Sharon descobriria que apostou no cavalo errado. 3 semanas de silêncio. Sharon pedia desculpas diariamente. Ela explicava. Ela prometeu que estava errada. Nicholas ia para o trabalho, voltava para casa, ajudava Ethan com os trabalhos de casa e ia para a cama. Ele não discutia, não se envolvia, simplesmente existia, à espera. Sharon parou de visitar os pais. Ela trabalhava em casa, observando Nicholas como se esperasse que ele explodisse. Ele nunca explodiu. A tensão aumentou até que o apartamento prendeu a respiração. O dia 15 de dezembro chegou num sábado. Nicholas acordou às 6h30 e preparou o pequeno almoço. Ethan estava na casa de um amigo. Sharon ainda dormia. Ele tomou café e observou o nascer do sol pelas janelas do chão ao teto. O seu telefone começou a tocar às 7h15. O seu advogado, o seu contabilista, a sua mãe, pessoas de quem não tinha notícias há anos, todos a dizer: parabéns. Ele tinha visto as notícias? Era incrível. Nicholas abriu o seu portátil. Bloomberg Assessors. Professor do ensino médio herda 10 milhões do falecido empresário de tecnologia Robert King. O artigo explicava que Robert King, fundador de uma empresa de software vendida para a Microsoft em 2018, havia falecido há 3 anos. O seu testamento estipulava que todo o seu patrimônio, aproximadamente os 10 milhões reais após os impostos, iria para o seu sobrinho, Nicholas King, no dia do seu 305º aniversário. O artigo incluía uma foto de Nicholas tirada do site da escola. Ele parecia cansado, vestindo a mesma camisa social que usava há 3 anos. Nicholas sabia disso desde o funeral do tio, pois Robert lhe contara anos antes. Você é o único da família que se importa com as pessoas em vez de dinheiro. Quando tiver 35 anos e estiver maduro o suficiente para lidar com isso, tudo será seu, mas não antes. Quero que construa a sua própria vida primeiro. Nicholas construiu a sua vida, tornou-se professor, casou-se com Sarah, criou Ethan sozinho depois que ela morreu, viveu de forma simples, poupou cuidadosamente, sem nunca pensar no dinheiro que acabaria por receber. Então, conheceu Sharon e assinou um acordo pré-nupcial que protegeria cada dólar. O seu telefone tocou novamente. O pai de Sharon, correio de voz, depois a mãe dela. Em seguida, o telefone de Sharon no quarto. Ela apareceu 20 minutos depois, pálida, com o telefone na mão. É verdade. Quase um sussurro. A notícia. Nicholas fechou o seu portátil. Sim, és rico. Sempre foste rico. Não, não podia tocar nisso até hoje. Antes de hoje, eu era exatamente o que pensavas. Um professor pobre. Mas tu sabias. Sabias e nunca me contaste. Nicholas levantou-se. Eu queria ver quem tu realmente eras. Acontece que tu me mostraste. Sharon desabou no sofá branco, aquele que Ethan tinha manchado. A limpeza profissional tinha funcionado. Não se conseguia ver onde o sumo tinha estado. Os meus pais continuam a ligar 17 vezes. Tenho a certeza de que nos querem para jantar hoje à noite. Disseram que é importante. Querem pedir desculpa. Momento conveniente. Nicholas, por favor, vem jantar. Deixa-os tentar. Nicholas queria recusar, mas queria ver.
Queria ver os Ashford fingirem que sempre o respeitaram. Tudo bem, 18 horas. Sharon parecia aliviada. Ela estendeu a mão para ele. Ele afastou-se. A mansão dos Ashford cheirava a carne assada e desespero. Nicholas chegou às 18 horas. Sharon tinha ido mais cedo. A mesa de jantar tinha porcelana cara, Senhora Ashford, normalmente reservada para parceiros de negócios. Velas, flores frescas, vinho que provavelmente custava mais do que Nicholas gastava mensalmente em compras. O Sr. Ashford levantou-se quando Nicholas entrou e estendeu a mão. Nicholas, feliz aniversário. Filho. Filho. Isso era novo. Nicholas apertou a mão brevemente. Já a Sra. Ashford apareceu usando um avental que parecia novo. Aí está ele. Ficamos muito animados com a notícia. O teu tio deve ter sido notável. Ele era. Vem sentar-te. Senta-te. Temos muito a comemorar. A Sra. Ashford apontou para a cabeceira da mesa. O lugar de honra, onde o Sr. Ashford costumava sentar-se. Nicholas sentou-se. Sharon trouxe a comida. Os pais dela serviram no primeiro, perguntando se ele queria mais, se estava tudo bom, se ele estava confortável. Perguntaram sobre a escola, sobre Ethan, se a herança mudaria os seus planos. Nicholas respondeu com frases curtas. Ele observou-os a agir. Após 40 minutos, o Sr. Ashford pousou o garfo. Nicholas, quero pedir desculpas. O tom pretendia soar sincero. Eu julguei-te injustamente. Achei que o dinheiro indicava valor. Eu estava errado. É claramente um homem de substância. Sempre foi. Interessante. Só percebeu isso hoje. Estou a tentar reparar o erro. Está mesmo? Porque há 6 meses fez-me assinar um contrato que dizia que eu não valia nada. 47 páginas de termos legais. Certificou-se de que eu não teria direito a nada do que Sharon possuía. Nenhum direito sobre os meus próprios filhos. Trataste-me como se eu fosse algo no chão. O queixo do Sr. Ashford ficou tenso. Aquele contrato era para proteger a família. A tua família, não a minha. Nicholas olhou para Sharon. Quero o divórcio. O rosto de Sharon ficou desfigurado. A Sra. Ashford engasgou-se. O Sr. Ashford levantou-se tão rapidamente que a cadeira caiu. Espera aí, não sejamos precipitados. Podemos resolver isto. O que há para resolver? O acordo pré-nupcial protege o dinheiro da Sharon de mim. Infelizmente para si, também protege o meu dinheiro da Sharon. Nicholas sorriu sem calor. Aquele contrato que me impôs, aquele que garante que eu não recebo nada, funciona nos dois sentidos. A Sharon não recebe nada da minha herança, nem $1. Obrigado por esse silêncio absoluto. O Sr. Ashford recuperou primeiro. Podemos anular o acordo pré-nupcial. Ligue para o meu advogado agora mesmo. Rasgue-o. Torne as coisas justas. Justas? Agora quer justiça? Quando pensava que eu era pobre, justiça significava proteger cada centavo de mim. Agora que sou rico, justiça significa que a sua filha fica com metade. Não está arrependida de como me tratou. Só está arrependida de ter apostado errado. Isso não é verdade, a Sra. Ashford disse com a voz trêmula. Por favor. A voz de Sharon quebrou. Por favor, não faça isso. Eu sei que estraguei tudo. Fui horrível, mas podemos consertar isso. Estamos à espera de um bebê. A sala ficou em silêncio. A Sra. Ashford levou a mão à boca. Está grávida. O Sr. Ashford olhou para os dois. Sharon, por que não nos contou? Porque ainda não tinha contado ao Nicholas. Chorando agora. Não fiz nenhum esforço para esconder. Eu estava à espera. Eu estava a ser egoísta e controladora e peço desculpa. Peço muito desculpa, mas este bebê é nosso. Nós fizemos isto juntos. Por favor, não destruam a nossa família por causa da minha estupidez. Nicholas sentiu o peso. O bebê não era hipotético. Sharon já estava a mostrar um pouco, com a mão protetora sobre a barriga. O seu filho, outra criança que cresceria com ou sem a presença diária do pai. Preciso de pensar, claro. O Sr. Ashford mudou para o modo de negociação. Leva todo o tempo que precisares. Seja qual for a tua decisão, nós apoiamos-te. És da família. Sempre foste da família. Não, nunca fui da família. Eu era o pobre coitado que casou com a tua filha. Mas agora sou inconveniente de odiar, então estás a fingir. Não me insulte com mentiras. Ele saiu. Sharon seguiu-o até ao hall de entrada. Eu amo-te. Sei que não demonstrei isso. Sei que falhei contigo, com o Ethan e com este bebê. Mas eu amo-te. Sempre te amei.
Nicholas olhou para ela, olhou de verdade. Ela parecia menor, assustada. A confiança que ela usava como uma armadura havia se quebrado. Tu amas-me ou amas o fato de eu ser rico agora? Eu amo-te. Eu amava-te antes disso. Só esqueci como demonstrar. Esqueceste como ser uma pessoa decente. Eu sei. Sharon enxugou o rosto. Mas posso aprender de novo. Quero aprender. Dá-me uma chance. Só uma chance de provar que posso mudar de verdade. Não por causa do dinheiro. Porque não quero que o nosso bebê cresça sem os dois pais. Porque não quero que o Ethan perca outra figura materna. Porque não quero ser a pessoa em que me tornei. Nicholas pensou em sair, divorciar-se, estabelecer a custódia, criar os dois filhos sozinho. Agora tinha dinheiro. Não precisava dela. Mas o bebê complicava tudo. Assim como o facto de uma pequena parte dele se lembrar da mulher que se agachou para falar com o Ethan no parque. Um mês. Tens exatamente um mês para provar que realmente mudaste. Não apenas que tens medo de perder dinheiro, mas que mudaste fundamentalmente como pessoa. Se conseguires, continuamos casados. Se não conseguires, divorciamo-nos. E recebes o que está no acordo pré-nupcial? Nada. O que tenho de fazer? Primeiro saímos da esfera da tua família. Não há mais jantares aqui. Não há mais ajuda financeira deles. Cortas o cordão. Sharon acenou com a cabeça. Está bem. Segundo, arranja um emprego a sério. Não a gerir as propriedades da família. Algo que pague com base no trabalho, não na herança. Está bem. Terceiro, aprende a ser mãe do Ethan. Esteja realmente presente. Preocupe-se realmente. Eu quero isso. Quarto, prova que se preocupa com algo além do dinheiro. Encontre uma causa, faça voluntariado, ajude pessoas que não podem retribuir-lhe. Sharon acenou com a cabeça, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Farei tudo isso, prometo. Veremos. Tens um mês a partir de amanhã. Estarei de olho. E Sharon, se estiveres apenas a fingir para manter o acesso ao meu dinheiro, eu saberei. Fiquei muito bom em perceber quando finges. Ele deixou-a no átrio e dirigiu-se para casa sozinho. Na manhã seguinte, Sharon começou a provar o seu valor. Primeira semana, Sharon ofereceu-se como voluntária na Lincoln High School, o programa de aulas particulares gratuitas que Nicholas dirigia depois da escola. O coordenador estava cético. Voluntários ricos geralmente duravam 2 dias. Sharon durou a semana toda. Ela sentava-se com adolescentes que não podiam pagar professores particulares, ajudava com matemática, era paciente quando eles não entendiam, ficava lá até mais tarde quando os alunos precisavam de ajuda extra. Na sexta-feira, o coordenador disse a Nicholas: a sua esposa é realmente boa nisso. Segunda semana. Sharon concentrou-se em Ethan. Ela o buscava na escola todos os dias, perguntava sobre o seu dia e realmente ouvia as histórias do menino de 6 anos sobre as políticas do parquinho, preparava lanches para ele e lia para ele na hora de dormir. Uma noite, Ethan subiu no colo dela voluntariamente e adormeceu. Sharon olhou para Nicholas por cima da cabeça do filho, com lágrimas nos olhos. Ele é um bom menino. Fui tão estúpida por não perceber isso. Terceira semana. Sharon fez algo significativo discretamente. Naquela noite chegou uma carta do City Hope Cancer Center. Agradecia a Sharon pela sua generosa doação de $500.000 para o fundo de investigação, feita em memória de Sarah King. Nicholas encontrou Sharon na cozinha. Doaste $500.000 para a investigação do cancro? Sharon pareceu surpreendida. Eu disse-lhes para não enviarem isso para cá. Por quê? Porque não queria que pensasses que estava a fazer isso para te impressionar. Fiz isso porque a mãe do Ethan morreu de cancro. Porque não tiveste dinheiro para salvá-la. Porque isso não está certo. E talvez o meu dinheiro possa ajudar outras famílias a não passarem pelo que tu passaste. A voz de Sharon falhou. Eu deveria ter feito isso há anos. Deveria ter pensado em outras pessoas além de mim mesma há anos. Nicholas pousou a carta. A doação era real. Sharon tinha doado dinheiro que poderia ter guardado para homenagear a sua falecida esposa. Quarta semana. Eles não se mudaram para o antigo apartamento de Nicholas, mas para um modesto apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Sharon empacotou roupas de grife e deixou a maioria para trás. Ela doou móveis. Ela disse aos pais que eles não iriam mais aos jantares de domingo. É isso que tu realmente queres. A senhora Ashford disse para viver como se fosses pobre. Quero viver como se o dinheiro não fosse a única coisa que importa.
Eles se instalaram no apartamento alugado. Sharon cozinhava na maioria das noites, cozinhava de verdade, não pedia comida. Aprendeu a fazer compras no supermercado com um orçamento limitado. Arranjou um emprego numa organização sem fins lucrativos que ajudava famílias de baixa renda a encontrar moradia. O salário era uma fração do que ela ganhava antes. Na verdade, estou a gostar, disse ela a Nicholas. Estou a ajudar pessoas em vez de apenas movimentar dinheiro. 30 dias após o seu aniversário, Nicholas sentou Sharon na pequena sala de estar. Conseguiste. Tu realmente mudaste. As mãos de Sharon tremiam. Isso significa que vamos continuar casados. Significa que acredito que estás a tentar. A tentar de verdade. Não por dinheiro, pelas razões certas. Nicholas pegou a mão dela. Vamos continuar casados. Mas Sharon, se alguma vez voltares a ser a pessoa que eras, se alguma vez tratares o Ethan, a mim ou a qualquer outra pessoa como se fossem inferiores a ti por causa do dinheiro, eu desisto. Não haverá segundas oportunidades depois disso. Não farei isso. Juro que não farei. Sharon chorou, mas também sorriu. Obrigada por acreditar que eu poderia mudar. Obrigada por não desistir. Agradeça ao bebê. Se não estivesses grávida, eu não teria tentado. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida provando que fizeste a escolha certa. Grace Elizabeth King nasceu numa noite úmida de junho. O trabalho de parto de Sharon durou 14 horas. Nicholas segurou a mão dela durante todo o tempo. Quando a filha deles finalmente chegou, gritando e com o rosto vermelho. Perfeita. Sharon olhou para ele e disse, nós criamos algo lindo. Nicholas pensou em como eles estiveram perto de destruir tudo. Ethan conheceu a sua irmãzinha. 2 horas depois, ele tinha agora 7 anos, alto o suficiente para espreitar o berço sem ficar na ponta dos pés. Tocou na mãozinha de Grace com um dedo, incrivelmente gentil. Ela é tão pequena. Vai ficar bem? Ela vai ficar perfeita, disse Sharon, exausta e feliz. E tu vais ser o melhor irmão mais velho. Ethan sorriu, depois olhou para Sharon, subitamente sério. Posso chamar-te de mãe agora, ou isso é estranho porque não és a minha mãe verdadeira? Sharon começou a chorar. Nicholas tinha aprendido que Sharon chorava muito agora, mas por motivos melhores. Ela puxou Ethan para um abraço cuidadoso, atenta à intravenosa. Ficaria honrada se me chamasses de mãe. Trouxeram Grace para casa 3 dias depois. O apartamento alugado era pequeno, mas parecia mais um lar do que a cobertura jamais tinha sido. Sharon tinha pintado o segundo quarto de amarelo claro. Nicholas montou um berço a partir de uma caixa plana com instruções incompreensíveis. Os 10 milhões de dólares permaneceram praticamente intocados em contas de investimento. Nicholas continuava a dar aulas de química. Sharon continuava a trabalhar na organização sem fins lucrativos. Viviam dos seus salários e guardavam a herança para coisas que importavam. A educação de Ethan, o futuro de Grace, doações para causas em que acreditavam. 6 meses após o nascimento de Grace, Nicholas chegou a casa e encontrou Sharon a chorar por causa de uma carta. O que se passa? Nada se passa. Sharon mostrou a carta. City Hope Cancer Center. Eles querem dar o nome de Sarah à sua nova ala de investigação. Por causa da doação, vão chamá-la de Sarah King Memorial Research Center. Nicholas sentou-se ao lado dela, pegou na carta e leu-a. O centro seria inaugurado no ano seguinte. Eles queriam que a família estivesse presente na cerimônia de inauguração. A sua primeira esposa vai salvar vidas, disse Sharon, porque ela era importante. Não porque tinha dinheiro, mas porque era uma boa pessoa que merecia ser lembrada. Ela olhou para Nicholas. Quase joguei tudo isso fora porque achava que o dinheiro definia o valor. Lamento muito ter demorado tanto tempo para entender. Agora você entende. É isso que importa. Sharon encostou-se nele. Grace emitia sons suaves de sono no monitor do bebê. Ethan ria de alguma coisa no quarto ao lado. Não era a vida que os Ashfords haviam imaginado para a filha. Não era a vida que Sharon esperava quando forçou Nicholas a assinar o acordo pré-nupcial. Mas era real. Baseado no respeito em vez de dinheiro, na escolha em vez de obrigação, o acordo pré-nupcial ainda existia algures no arquivo de um advogado. Tinha protegido a herança de Nicholas, tal como os Ashfords pretendiam, mas não tinha protegido o que realmente importava. Sabes o que é engraçado? Sharon disse, os meus pais queriam o acordo pré-nupcial para proteger o dinheiro.
Em vez disso, protegeu-nos a nós. Se não o tivéssemos feito, eu nunca teria aprendido o que estava a tornar-me. Nunca terias visto o meu verdadeiro caráter. Precisávamos desse teste. E acabaste por passar nele. Acabaste por passar. Sharon sorriu. Prefiro acabar por passar a nunca passar. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam. Lá dentro, a sua pequena família dormia, ria e construía algo que o dinheiro não podia comprar. O dinheiro revelou quem Sharon era, mas a oportunidade de mudar revelou quem ela poderia vir a ser. No final, isso fez toda a diferença.